E assim, se fosse em qualquer outro lugar do planeta, ou se fosse o Fábio jogasse em outro lugar, o Fábio é engraçado. Desde os tempos do Cruzeiro, agora você falou do goleiro, desde os tempos do Cruzeiro, o Fábio vamos usar a palavra assim, sacaneado na seleção brasileira. Né? Você vê, o Fábio agora tá, acho que há 14 jogos, me corrigem aí, gente, 14 jogos de se tornar o goleiro que mais atuou no futebol mundial. 18 jogos, se eu não me engano. 18? Acho que são menos. Dá uma olhada aí, o Pablo. Pablo, nosso pesquisador aqui. Se eu não me engano, são 18. Mas, de qualquer maneira, assim, eu não vejo se falar nisso. No Mundial era uma oportunidade, né, Fita? O futebol brasileiro, a CBF em si, né, que deveria partir dela, né, valorizar esses jogadores que ainda estão em atividade, podem quebrar recorde, podem tentar corrigir o que a história acabou não sendo justa com ele. A gente sempre fala aqui, Márcio, já há muito tempo. Quando eu olho as convocações da seleção brasileira e vejo alguns goleiros ser convocados, especificamente falando da posição do Fábio, eu queria entender o porquê de não convocar. Mas pela idade, mas pelo amor de Deus. Leva ele pra dar uma volta. Pelo amor de Deus. 20 jogos, irmão. 20 agrega. jogos. 20 jogos. Por mais que ele tenha seus 44, 45 anos. Pode pesquisar que não é isso não. Ele agrega para os novos que estão chegando, para entender que realmente a idade ela é um detalhe hoje que a história consegue corrigir o que foi de injusto com o Fábio com relação à seleção brasileira. E você não vê goleiros ali que fala assim, caraca, realmente, esses são os melhores goleiros que o Brasil tem. O próprio Alisson é um baita goleiro, mas vive dando mole, vive falhando. Agora inventaram aquele do Atlético Paranaense, esqueci o nome dele, que agora tá no futebol árabe. O Bento. Pô, tudo bem ali, eu respeito o garoto que tá até bem no Corinthians, mas, cara, tem essa bagagem já pra chegar na seleção brasileira. Então, assim, você vê algumas coisas e fala, pô, por que não o Fábio? Se ele joga em alto nível já o quê? 2, 3 anos? 3 anos de Fluminense. Então, assim, o que faz uma pessoa, um jogador, um atleta, parar na seleção brasileira é a performance dele. E a performance do Fábio deixa pra dever alguém? Não. Ah, não, mas aí, pô, não tem mais aí, cara. Futebol joga quem tá melhor. E precisava realmente, Márcio, corrigir essa história realmente que são 13. Da seleção brasileira com relação ao Fábio. 13 jogos. Daqui a 13 jogos, o Fábio vai superar o Peter. E a CBF não ajuda, né, a pegar o próprio jogador brasileiro para poder colocar no topo do mundo. Então, assim, o Fábio também é um cara discreto também. Ele mesmo podia estar divulgando isso, não. Cara, botaram um vídeo essa semana, foi ontem, botaram um vídeo dele treinando lá. Cara, eu acho que o Fábio, é impressionante, ele tem motivos e tá certo nisso, né? É um cara muito satisfeito com a carreira, cara. Porque a carreira que ele teve... É um vencedor. O cara foi ídolo de um clube. Cara, acho que ele nem se imaginava até onde ele tá hoje. Ele teve 1000 jogos no Cruzeiro. Não chegou, acho que ele não chegou, mas quase completou 1000 jogos. E conseguiu se tornar ídolo de outro clube. De outro clube grande do futebol brasileiro, que é o Fluminense, que é um clube gigantesco. E ele virou ídolo do Fluminense. A gente sabe que ele teve grandes fases em grandes clubes que ele no passou. Próprio Vasco mesmo. Mas se a gente pegar esses últimos anos, em toda a condição que o Fábio teve, até mesmo com a saída dele lá, da maneira que foi... pelo Cruzeiro lá, eu acho que o Fábio vive, se não o melhor, um dos melhores momentos da carreira dele. Eu falo isso aqui tranquilamente, não é porque é o Fluminense só, claro que conta, mas se você pegar a chegada do Fábio no Fluminense, que mal sabia jogar com os pés, apesar de todo o histórico deles com as mãos, então assim, e ele fez essa progressão. O Fábio não jogava nada com o pé, lembra dele na estreia com a camisa do Fluminense? É goleiro do século passado, filho. Então assim, é um cara que evoluiu hoje e joga muito bem com os pés. Então assim, caraca, o que falta? É implorar para que o Fábio tenha, né, essa ajuda da própria CBF. Ajuda não, reconhecimento da CBF, eu acho que é fácil de resolver isso. E são aqui, tem 3 anos e meio de Fluminense, e assim, o meu amigo Quintela, um abraço pro meu amigo Quintela lá, segue lá o Resenha Tricolor 1902, me convidou para fazer uma participação na live dele, ele fez uma live em homenagem ao Fábio, achei muito bacana, não sei se vocês viram, não vi, vale a pena assistir, tem várias participações aí, eu tô lá na área, lá dando meu pitaco lá, e... Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Eu considero hoje o Fábio o melhor goleiro que eu vi atuar no Fluminense. Ele superou meu ídolo Paulo Vitor e o Félix. Porque é uma série de fatores. O Fábio, ele é um jogador muito mais disposto do que o Paulo Vitor na época que o Paulo Vitor jogava. O Paulo Vitor jogou nos melhores times do Fluminense todos os tempos. Era um time que não tinha lance de gol contra ele. Era um time muito, muito compacto, entendeu? Então, o Fábio não. O Fábio jogava em times completamente abertos. Quantos jogos o Fábio salvou a gente? Era 3, 4 milagres por jogo. O Fábio jogou nos times horrorosos do Cruzeiro também. Então, o que acontece? O Fábio é um fenômeno, cara. Quanto eu puder aqui falar dele, elogiar
citar ele aqui no programa, eu vou falar sobre isso. Eu lembro de um lance do Fábio na Série B pelo Cruzeiro, que ele saiu mal e encostou a mão na bola fora da área e foi expulso. Enfim, jogo da Série B do Cruzeiro lá naquela draga. E uns comentários eram tipo, o Fábio tá mais nem aí pra nada mesmo, né? Já tá no final da carreira. Isso foi um ano, 2 anos antes dele vir pro Fluminense. Mal, né, e o Fábio veio, e assim, são carreiras diferentes, mas é um pouco do que é o Felipe Melo, né? O Felipe Melo chega no Fluminense devendo mais nada pro futebol. Tinha acabado de ser bicampeão da Libertadores, né? Não em 22, mas enfim, em 20 e 21 ele tinha sido campeão da Libertadores. E chega aqui e se torna ídolo de um clube novo na carreira, joga um espaço de tempo curto. Com certeza o Fábio vai jogar muito menos tempo no Fluminense do que ele jogou no Cruzeiro. E se torna ídolo e com uma identificação muito grande. O Fábio tem uma identificação muito grande com o Fluminense. Eu acho isso muito maneiro, cara. Assim, a torcida idolatra o Fábio. Ele o tem Fábio a cara também do Fluminense, tem. Pedro. Eu não sei como ele não jogou aqui antes, ele cara. tem a cara do Fluminense. O Fábio é um exemplo de perseverança, de longevidade, na verdade, a palavra, né? E até meu pai mandou aqui nos comentários, o Fábio ia pro América Mineiro, cara. Ele ia encerrar a carreira no América Mineiro. Se há uma coisa aqui pra gente reconhecer, essa contratação do Fábio, essa intervenção do próprio presidente Mário Bittencourt na época, foi um acerto. Foi um golaço que o presidente teve, né? Queria eu que de lá pra cá ele mantivesse esse tipo de contratações. Ele se empolgou e trouxe um monte de coisa ruim. Assim, ele e o Felipe Melo foram 2 baitas acertos. Sim, baitas acertos. Então, assim, isso é uma coisa da gente reconhecer, porque se for jogadores que chegaram no Fluminense e que vieram para ser titulares, fizeram diferenças. O Fábio faz diferença até hoje. O Márcio tá lembrando aqui. O Fábio, em 24, nesse ano terrível que a gente passou, ele fez verdadeiros milagres, mas desde 2022 ele já chegou fazendo boas defesas. 23 a gente, quando não era salvo pelo Nino, era salvo pelo Fábio. 24, então só ele salvou, porque o restante foi até muito mal. Então, assim, o Fábio precisa de um reconhecimento à altura que o Fábio é. E o Fluminense e a CBF deveria ajudar a trazer isso pro cenário, né, mundial, o goleiro brasileiro levar ele para o cenário mundial, ajudando ele a atingir as metas, que realmente é válido isso sim. Não só pela história do goleiro, mas pelo que ele faz ainda hoje, daqui a pouquinho, 45 anos. E ele está jogando aonde? Em atividade. Como ele não joga no vermelho e preto, a CBF não vai mais... fazer esse esforço. Exatamente. Né? Então... Assim, eu convido a vocês a assistirem, o Fita falou desde 2022, assistam o primeiro jogo da final do Carioca, aquele 2-0 do Fluminense, com 2 gols do Cano. Sim. O que o Fábio pegou naquele jogo, né, Marcelo? A gente tava aqui, primeiro jogo... Nós, aqueles 4 mil malucos que estavam ali, né? Cara, o que o Fábio pegou naquele dia foi um negócio absurdo. Exatamente. O primeiro jogo dele, se eu não me engano, foi contra o Milionários lá na Colômbia. Foi um dos primeiros. Que a gente sempre reclamava que o Marcos Felipe nunca pegava pênalti. A gente tem um pênalti e o Fábio vai lá e pega. Aquilo já era um presságio, presságio, né? Ele entrou como titular naquele jogo? Entrou. Ele era o titular da Libertadores e o Marcos Felipe era do Carioca. Aí deu até aquela confusão. Aí na final o Abel falou não. Mas a gente até ficou puto no jogo seguinte, porque ele deu um mole contra o Olímpia dentro do Engenhão. Sim. Mas aí já é o esquema tático do Diniz, de sair com o pé. Ele ainda não estava tão bem treinado. Não, era o Abel ainda naquela época. Era o Abel naquela época? É o Fábio, eu acho que era o Abel. Eu acho que a galera até pega mais no pé dele do que deveria, por causa desse gol, porque logo no início ele acaba entregando ali a bola e toma aquele gol. Acho que tava 1x0 pro Fluminense. Foi 3x1. Tava 2x0. Foi aquele jogo do golaço. Foi 3x1 que o Luiz Henrique fez aquele gol. Tava lá no Engenhão. E a torcida até canta o nome dele e tal. Porque o Fábio, se você for pegar número... Tava 1x0. Eles empatam o jogo e depois a gente, no segundo tempo, a gente vai. Quem fez o segundo gol foi o Luiz Henrique. Foi. Aquela drible. Aí depois o Cano fez o terceiro. E o Fluminense, o Fábio, se você for pegar a quantidade de falhas que ele tem com o pé, não é uma quantidade tão grande para um goleiro que era taxado como, meu Deus, que desespero. E ele chegou estatisticamente a ser o goleiro que mais pegava na bola no mundo, com o pé. Sim. Ele erra contra o Juventude, que ele dá uma bola, acho que no ano passado, que a gente empata com o Juventude. Botafogo ele dá contra o Botafogo ele dá mole também. Teve contra o Grêmio empate, que ele fez o pênalti. Sim, Cara, mas eu acho que, tipo assim, levando todas as falhas que ele teve, é muito crédito aí, o crédito o saldo é altíssimo, entendeu? Se você for pegar, eu acho que talvez achar o defeito do Fábio, vamos achar o defeito que o Fábio tem. Pô, eu não acho que ele saia muito bem na bola. Seria o ponto fraco. Eu acho que mas é uma característica do goleiro brasileiro. Não é um ponto fraco. Eu acho que eu acredito que nessa defesa institucional que a gente fala muito, que o Fluminense parece não ter mais, né, cara? Uma coisa assim, que nós torcedores, eu acho que quem defende mais o Fluminense hoje é a própria torcida, né, cara? A gente vê alguns absurdos às vezes acontecendo com o Fluminense.
parece que não tem defesa, parece que ninguém fala nada, parece que tá todo mundo realmente... A gente fala assim da gestão, diretoria, parece que ninguém se manifesta quando é pra defender as cores do Fluminense. Eu acho que isso até melhorou um pouco, de tão ruim cara, que era eu antes. não vejo. Mas de continua coração, ruim, também continua eu não ruim, vejo eu essa não melhora, vejo não. ruim. Tô com Continua fita. ruim. Eu acredito que as pessoas têm que É. entender o seguinte, meu irmão, primeira coisa, quando você for contratar um jogador, ele tem que saber onde é que ele tá botando os pés dele, ele tem que saber qual é a história do Fluminense, ele tem que saber qual é o tamanho, tem que saber qual é o peso da camisa do Fluminense. Isso é o primeiro passo. Fazer um curso com ele. É, exatamente. Tem que fazer, sabe, um estágio, né? Igual do Tropa de Elite, pra saber que, meu irmão, tu tá jogando no Fluminense, meu irmão. E a partir desse momento, quando o cara tem a postura de atleta, convicto, que sabe que tem que entrar em campo com a camisa do Fluminense e deixar a vida em campo, entregar o seu máximo, né? Isso também tem que ser feito por parte da gestão do Fluminense em defesa do clube. O Fluminense ele não pode ser desrespeitado. A gente vê, cara, muitas das vezes o Fluminense é desrespeitado. O torcedor fica irado com isso. Então, assim, eu acho que precisa resgatar, realmente, de fato. Quando a gente comemora aniversários, né, Márcio? De jogos, né, das épocas aí de 70, de 60, de 80. Então, assim, cara, isso não pode deixar se apagar quando as pessoas desrespeitam o Fluminense. Então, assim, acho que precisa partir também da diretoria, né, da gestão, dessa ou a que for vir aí, saber que o Fluminense Futebol Clube é grande pra caralho e tem que ser respeitado. Cara, da É isso própria aí. Dentro torcida, e fora de É campo. isso da aí, própria filho. torcida, assim, a gente reclama bastante quando tem Boa. que reclamar, mas assim, a torcida também tem que se posicionar, porque, cara, a gente pode Não, falar mas mal. é o que eu tô falando. É. O torcedor hoje, A gente pra mim, é pode o que falar mais mal, mas defende só o a clube. gente. Não aceita. É, pessoal aqui A da mídia gente, independente. exatamente, A gente nessa pode falar bancada mal, aqui, é. quando começou aqui o Fluminense, a gente falava muito disso, tá, Márcio? Aqui sim, a gente pode falar mal do Fluminense. Mas de fora ninguém fala mal do Fluminense perto da gente. Porque É que nem assim, quem tem irmão vai entender. É Ele vai isso falar aí. mal do irmão, mas não, só eu posso não, falar. é exatamente lembrando- isso. É por Abraço aí, é pro meu por aí. irmão. E completando o que o Fita tá falando aqui, se não fosse Fluminense, tava todo mundo remando, meu amigo, aqui no Rio Pois de Janeiro. é. O único clube de futebol clube aqui é o Fluminense. O resto tava todo mundo na lagoa remando. Não é não, Gabriel? Tava remando até hoje, né, Gabriel? Tava remando até hoje, né? Olha lá, proibido remar ali, ó. Aqui, ó, atrás de vocês aqui, é proibido remar aqui. Parece Ó, até que eu ia colocar essa bandeira aqui. Estatística do Fábio aí, ó. 194 jogos, 50 jogos sem sofrer gols, 3 pênaltis defendidos e uma média de 0,98 gols por partida. E ele tá pra quebrar o recorde também de goleiro que menos vazado aí, que mais tempo ficou sem tomar gol. Ó, Deixa eu dar um... clean sheet. Em 2024 foi o goleiro com mais defesas na Série A, 380 em 117 jogos, com 204 defesas dentro da área. Ele Foi o sofria, hein? Tudo bem que o nosso time era Foi o também- arqueiro com mais defesas no Brasileirão de 2024 até julho. O Fábio foi quase o efeito Léo Jardim, né? Que é o cara É. que pega muito porque toda hora chutou no gol. Exatamente, por isso que eu gosto do E Léo outra Jardim. coisa, ele é o jogador com mais partidas na Libertadores também, cara. Também, é E verdade. detalhe aí, Tem isso aí, tu né? voltou isso aqui também. Ele não se machuca. Ele É, não se pois é. machuca. Ele jogou todos os jogos, 100% das Isso partidas. até a gente sempre fica pensando, cara, tem que ter um goleiro reserva, porque se o Fábio se machucar... E ele não se machuca. Fala galera, beleza? Esse aqui é o canal Flu Resenha, então já sabe, curte, compartilha e se inscreve no canal, valeu? Tamo junto, vê esse Fluminense. Abraço, galera.